E aí pessoal, tudo bem? Esse é o Livros que Falam, projeto contemplado no edital Cultura Presente nas Redes 2 do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Serão alguns episódios que eu falarei sobre livros relacionados às artes, literatura, teatro, cinema, música, dança e fotografia. E no primeiro episódio, hoje, vamos falar sobre livros que falam de literatura. A literatura é sempre muito presente dentro dos livros, seja com personagens, escritores, bibliotecas, citações de livros. E o primeiro livro que eu trouxe hoje aqui fala um pouquinho disso, que é esse aqui da Susan Viggs, que é A Livraria dos Achados e Perdidos. Basicamente a história é a Natalie, ela perde a mãe e ela herda a biblioteca, a Livraria dos Achados e Perdidos, que é onde ela vai morar também durante um tempo e onde está o seu avô também bastante doente, bastante debilitado. Essa livraria é muito fofa, muito charmosa, muito legal, muito bacana, mas está completamente cheia de dívidas, está falida e ela pensa determinadamente a vender essa livraria de qualquer jeito para se livrar e voltar para a vida dela, para a casa dela. Só que lá acontecem situações, ela conhece o Pete, que vai fazer uns concertos, uns reparos na livraria, e ela começa a ter um relacionamento com o Pete, a se encantar, a se apaixonar, e ela vai cada vez mais ficando lá, além de cuidar do seu avô também. Esse livro é muito bacana, muito importante sobre literatura, porque, como já disse, a história se passa dentro de uma livraria, então nada melhor do que isso. Além disso, cada capítulo, cada parte do livro tem citações de livros famosos, de livros que já existem. E todo o ambiente da escrita, da história é relacionada à literatura. Então tem lançamentos de livros, tem noites de autógrafo, tem literatura infantil, literatura adulta, assim, o livro ele te encanta, é aquele livro que você lê e não quer nem terminar de ler, porque para quem gosta de ler é um livro assim perfeito para isso. Então eu indico muito esse livro, A Livraria dos Achados e Perdidos. Foi o primeiro livro que eu li dela, depois já li outros, então assim vale muito a pena, bastante encantador esse livro. O outro livro que eu trouxe, que na verdade vão ser dois, mas eu vou falar basicamente de um, que é do Joel Dicker, que é A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, que é um livro já famoso aqui no Brasil. É um livro de quase 600 páginas, mas é um livro que você não vê as páginas passando, porque ele te encanta de outra forma. É o Marcus Goldman, que é um escritor famoso, ele estourou, ele teve um livro que foi best-seller, ele comprou um apartamento, vive uma vida de fama, de muito dinheiro, e ele tem um prazo para escrever o próximo livro dele, e ele vive uma coisa que alguns escritores costumam viver, que é o bloqueio criativo. Então ele passa um período que ele não consegue saber sobre o que escrever e o prazo está se apertando, o agente está cobrando ele. Então ele vai viajar, vai para a casa do Harry Quebert, que é o mentor dele, é um escritor também, professor de faculdade, e é um mentor dele. Ele vai viver um período lá para ver se consegue abrir sua mente e desenvolver seu lado escritor novamente para esse novo livro. Só que, quando ele chega lá, ele descobrem dentro da casa do Harry um corpo de uma menina que já está ali há quase, acho que 30 anos que está ali o corpo da menina, e descobrem que a menina teve um relacionamento com o Harry e o Harry é acusado de assassinato. Se ele é o assassino ou não, só lendo para saber. Mas ele é acusado e o Marcus Goldman ele se vê na situação de tentar provar a inocência do professor, do mentor dele, e ao mesmo tempo ter que escrever um livro. Então ele passa períodos assim turbulentos, onde ele vai mesmo se meter na investigação, na polícia, como detetive, tentar ajudar o seu amigo, o seu mentor e, ao mesmo tempo, sendo cobrado o tempo todo sobre o livro. Para quem é escritor, é um livro bem bacana porque ele mostra um pouco dos bastidores e é um livro dentro de um livro. Então, assim, ele é bem bacana nesse sentido, vale muito a pena. Esse personagem dele ficou tão em evidência, tão famoso, que ele escreveu o livro dos Baltimore, do mesmo autor e com o mesmo personagem, o Marcus Goldman, que aí é um outro livro que ele vai escrever sobre a família dele, mas é papo para um outro vídeo. Mas o que eu quero mostrar é que esse autor aqui, para quem gosta do lado escritor, para quem gosta dos bastidores da escrita, é uma dica muito boa, porque ele mostra muito essa coisa dos agentes, das editoras, dos lançamentos, dos bloqueios criativos, de como desenvolver uma história, de como começar um capítulo. Nesse aqui, se não me engano, é o que fala o livro, no primeiro capítulo já tem que pegar, porque senão o leitor não vai pegar com o livro. Então, assim, livros que falam de literatura, eles podem abordar diversas vertentes de literatura, eles podem abordar o lado leitor, o lado agente, o lado escritor, o lado editora, mas sempre é importante a gente saber disso. Então, esse foi o primeiro episódio de Livros que Falam. Hoje falamos de literatura. Nos próximos episódios falaremos sobre as outras artes. Então, deixem aí nos comentários
os livros, outros livros que falam sobre literatura, o que você cita pra gente, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. E aí, pessoal, tudo bem? Chegando com mais um episódio de Livros que Falam. Hoje, livros que falam de fotografia. E hoje, o primeiro livro que eu trouxe, Nicholas Sparks, famoso Nicholas Sparks, com o livro O Desejo, último livro dele, li recentemente. Ele diz que é o melhor livro dele, eu acho que é, se não é, é um dos. Mas assim, o que tem de fotografia no livro? A Meg, ela é a protagonista da história e ela é uma fotógrafa famosa, muito bem sucedida, e ela vive nos Estados Unidos, viaja o mundo inteiro fazendo fotografias de paisagens de pessoas, e ela recebe um diagnóstico médico de que ela está assim nas últimas. E ela está passando o Natal nos Estados Unidos e ela tem um encontro com o assistente dela que trabalha na galeria que ela é dona. E ela começa a contar algo do passado dela que aconteceu há mais de 20 anos, que é quando ela era adolescente e foi morar na Carolina do Norte, num pequeno vilarejo, onde ela conheceu o Bryce, um dos poucos adolescentes que existiam naquele local, e teve um relacionamento com ele, um amor à la Nicholas Sparks mesmo. E foi quando ela se encantou pela fotografia, porque o Bryce era fotógrafo, ele fotografava, ele tinha as técnicas, a mãe do Bryce revelava aquela coisa da luz vermelha, passava todas as técnicas para ela, e ela se encantou pela fotografia, pelo Bryce, e como todo livro do Nicholas Sparks, é emocionante, é para chorar, é para refletir, mas tudo isso com muito amor, muita fotografia, bem bacana o livro, O Desejo, lançamento recente dele. O outro livro que eu trouxe é, mais uma vez, da Susan Viggs, que é Mapa do Coração, que é sobre a Camille, que ela é fotógrafa, ela trabalha revelando filmes antigos e ela recebe uma encomenda em casa do país, da França, da cidade onde mora o pai dela, onde viveu o pai dela, na verdade. E ela é viúva, ela era muito aventureira, saltava de paraquedas, andava de bicicleta, fazia tudo, só que ela perdeu o marido numa tragédia e ela então ficou muito contida, muito com medo de fazer as coisas, e isso afeta a filha dela, adolescente, que vive numa super proteção, numa bolha que não consegue fazer nada, e a filha reclama muito disso. E essa encomenda que chega da França é um verdadeiro assim, convite para eles voltarem para a França, encontrarem a sua história, as suas origens e se libertarem dos seus traumas, dos seus medos, do seu passado. Mais um livro também que tem muitas técnicas para quem gosta da fotografia, para quem gosta da coisa da revelação dos filmes, de como era feito antes, sem ser essa coisa digital. Então, assim, ele aborda muito isso. Ele, além de abordar paisagens lindas, porque ele aborda dois países, Estados Unidos e França, tem amor envolvido, tem história emocionante, como todos os livros dela, é sempre muita emoção envolvida. Então, assim, vale muito a pena também esse livro. Esses dois livros têm uma pegada do romance e uma pegada da emoção, da reflexão, mas com a fotografia sendo, no caso desses dois livros, realmente a protagonista dos livros. As duas personagens principais são fotógrafas e as duas personagens principais mostram a paixão que elas têm pela fotografia e como aborda isso nos livros. Então, assim, vale muito a pena. A fotografia está presente na gente aí, nas redes sociais o tempo todo, né? A gente fotografa pessoas, pratos de comida, lugares, viagens. A gente talvez seja a principal forma de guardar memórias que nós temos numa viagem, por exemplo. A gente tira fotos pra caramba, e da literatura nada melhor do que também ter essa literatura afetiva, essa memória com a fotografia. Então os livros de hoje foram Mapa do Coração e O Desejo. E se você tem outros livros que falam sobre fotografia, eu já li, por exemplo, a biografia do Sebastião Salgado, tem o livro dele Gênesis também, que eu já vi com várias fotos maneiras. Então, assim, se você conhece outros livros que falam sobre fotografia, que abordam a fotografia, deixa aqui nos comentários, a gente vai conversando, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. E aí, pessoal, começando mais um episódio de Livros que Falam, e hoje livros que falam de música. Música sempre presente em nossas vidas de vários formatos, de várias formas. E o primeiro livro que eu trago é a playlist de Haydn, não sei como é que se pronuncia, da Michelle Falcoff. E esse livro aqui, como o nome já diz, a playlist, o que acontece nessa história? É um livro típico adolescente dos Estados Unidos, típica festa de alunos de ensino médio que vão pra festa,
bebem, brigam e no dia seguinte não lembram de nada. No dia seguinte, o Sam acorda e o seu melhor amigo, que é o Aiden, tá deitado lá no seu quarto e ele tenta acordá-lo, nada, tenta fazê-lo se mexer, nada, escuta a respiração, nada, e ele vê um bilhete que está escrito para Sam, ouça, você vai entender. E aí ele percebe que algo aconteceu e que seu amigo está morto. E ele liga para emergência e tudo mais. Realmente seu amigo morreu, isso se mostra logo no prólogo do livro, então não é um spoiler nada forte. E o que ele vai tentar entender através da música, esse melhor amigo dele preparou uma playlist com diversas músicas para ele entender o que aconteceu com ele. Cada capítulo começa com o nome de uma música, o nome de uma banda, seja música antiga, nova, rock, vários ritmos diferentes. E o Sam, que está na escola, vivendo como um fantasma, sem entender nada, vai tentando absorver, superar e criar esperança de viver. Fala sobre bullying, fala sobre esperança, sobre fé. É um livro bem bacana para adolescente, mas também para jovens adultos entenderem melhor, e a música presente o tempo todo na literatura. Não poderíamos deixar de falar de música sem falar das assim, inúmeras biografias de músicos brasileiros que eu já li. Só para citar algumas aqui, ó. Maestro, que é do João Carlos Martins, a Elis Regina com Nada Será Como Antes, a Elza, do Zeca Camargo, sobre a Elza Soares, e o Raimundo Fagner, da Regina Echeverria. Raimundo Fagner, Quem Me Levará Sou Eu. Já li Rita Lee, já li Tim Maia, Renato Russo, vários desses. O que é bacana ler em biografias? Que a gente entender, a gente pega o sucesso de uma pessoa e tenta entender como chegou até lá, as perdas. Por exemplo, a Elza sofreu muito nas mãos do Garrincha, sofreu muito na sua vida, teve inúmeros filhos, teve inúmeras perdas, passou por abusos. Então, assim, depois ver a Elza consagrada, a Elza morreu recentemente, tentar entender tudo que ela passou, como é que ela chegou até 90 anos de vida, diante de tantas atrocidades que ela passou e como ela conseguiu atingir o sucesso. A mesma coisa a Elis Regina com o livro do Júlio Maria. Elis Regina é uma das maiores cantoras que o nosso país já teve, com várias músicas de sucesso até hoje, já morreu há muitos anos e continua com muito sucesso até hoje as músicas, e ver todas as seus conflitos, as suas brigas, as suas parcerias musicais, e assim, para quem é fã, vale muito a leitura, e para quem não é fã ou não conhece, vale muito a leitura para entender como uma pessoa nasce e se torna num estrelato, num sucesso que ela se transformou. Maestro, A Volta por Cima de João Carlos Martins e outras histórias do Ricardo Carvalho. Maestro, por que ele se tornou maestro? Tem o problema da paralisia na mão, e inúmeras cirurgias, e todos os médicos falando que ele nunca ia poder tocar, que ele nunca ia poder trabalhar na área musical, e como ele chegou a ser, na minha opinião, e acho que é na mídia de uma forma geral, o principal maestro da história da música brasileira. E sim, tem depoimentos de Fernando Montenegro, Jô Soares, Ana Maria Braga, Faustão, várias pessoas, porque ele realmente se tornou, ele está vivo e ainda tem a sua fundação, ainda tem a sua orquestra e faz vários trabalhos pelo país e pelo exterior. Raimundo Fagner, que esse livro aqui, além da história, é um livro bem bacana, bem bonito pelas escolhas das fotos, pelo papel, assim, a diagramação, o livro é bem bacana. E também é nesse mesmo conceito, Fagner lá do Ceará, como ele se torna um cantor nacionalmente conhecido, mundialmente conhecido. Tem a fundação dele lá na cidade de Oroz, que faz um trabalho magnífico, bacana. Então, assim, eu gosto muito de biografias por isso. Assim, a gente ter contato tão próximo de artistas que a gente vê na televisão, que a gente imagina como seria a vida deles e ver tudo que eles passaram, assim, a infância, a família, a trajetória, as perdas, que eu acho que o principal motivo de ler uma biografia é você ver realmente o sofrimento, a perda, para ver a superação, como ele se tornou naquilo. Eu também já li livro da Rita Lee, que também é bem bacana, do Tim Maia, do Renato Russo. Então, assim, biografia, tem gente que não gosta de ler e tem gente que ama ler. Eu sou dos que amam ler e eu sou dos que aprendo muito com as biografias, com a história dos outros. A gente observando, entendendo e lendo a história do outro, a gente aprende demais para a nossa vida. Então, assim, peguei algumas só de exemplo, mas você cita aí alguma biografia musical que você lê, algum estilo de música que você gosta de ouvir, e a gente pode conversar mais sobre isso. Então, até o próximo episódio. Valeu, gente. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio de Livros que Falam, e hoje livros que falam de teatro.
minha arte, nossa arte presente na minha vida desde sempre. Então, teatro é muito bom falar sobre, muito bom unir literatura e teatro, e os livros escolhidos têm bastante sobre isso hoje. Bem, Everton de Castro, Minha Vida na Arte, Memória e Poética, da Reni Cardoso. Primeiro, por que isso? Isso aqui faz parte da coleção Aplauso Perfil, e é uma coleção com mais de 50 livros, mais de 50 biografias sobre artistas, a maioria artistas de teatro e TV, mas também tem de música, tem autores, escritores. Então, assim, é uma coleção que eu já li 90% dos livros. E eu escolhi esse por quê? Porque no capítulo 1 ele já fala Eu sou um homem de teatro, é o título do capítulo 1, e ele fala por que ele é um homem de teatro. Ele, quando tinha 5 anos, era aniversário de uma pessoa na cidade dele, aniversário de 70 anos, e ele decorou um discurso, e ele fez esse discurso para aniversariante. Então ele falou ali, eu vi que eu era teatro, que ele decorou um texto, falou naturalmente as palavras difíceis, então, e desde então ele fazia teatro na igreja, ele era considerado o melhor ator da igreja, da cidade dele, e ele tem uma trajetória na TV e no cinema, mas principalmente no teatro, e com uma escola de teatro que ele teve durante anos e anos e anos, com várias montagens, assim, a metodologia que ele usava na escola dele era bem bacana. Então, assim, para quem gosta de teatro, se tem que começar por alguma biografia nessa coleção, começa pela dele, porque talvez de todas seja a que mais fala sobre teatro mesmo. Então, Everton de Castro, excelente leitura. Próximo livro é O Mundo é um Palco, que foi a comemoração do Shakespeare 400 anos, um olhar brasileiro. Aí tem Fernanda Montenegro, Gustavo Franco, Pedro Bial, Teófilo Silva, diversos autores. É uma coletânea sobre os textos de Shakespeare, tem partes dos diálogos do Shakespeare, e contando a história da época, né? Contextualizando com a situação dos anos que foram escritos e trazendo também um pouco, comparando com os dias atuais, fala de política um pouco. Então, assim, para quem estuda teatro, é assim um prato feito, assim, porque Shakespeare é um dos principais autores da história do teatro, então ele tem partes originais das histórias, dos textos teatrais, então, assim, Macbeth, Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, diversos outros textos. Então, assim, para quem estuda, para quem gosta desse meio, desse ambiente, essa leitura aqui vale muito a pena por isso, por você entender um pouco da época que ele escreveu, por que ele escreveu aquelas coisas, e se nos dias atuais caberiam essa escrita ainda, será que ainda funcionariam? Aí a gente vê tantas montagens ainda hoje em dia sobre Shakespeare, então acho que ainda cabe, né? Mas a leitura é bem profunda, bem densa nesse aspecto. E para fechar essa parte teatral, Quatro Mãos e um Abraço, de Mar Júnior, O Autismo Bate à Sua Porta e Entra Sem Ser Convidado. Por que essa leitura? Primeiro que fala sobre um assunto tão importante que é autismo. O Patrick, meu xará, é diagnosticado com autismo aos 4 anos de idade, e o livro conta toda essa trajetória da família dele, passando por a descoberta, as desconfianças, as idas aos médicos, aos neuros, psiquiatras, psicólogos, toda a equipe médica que compõe a leitura, e como que eles as consequências disso. Então, assim, quem convive com autista sabe que não é fácil lidar com isso. Então, assim, a Priscila, que é a irmã dele na leitura, na história, ela é a principal fonte ali de ajuda na família, o principal apoio na família. E onde está o teatro nessa história? O autista, ele foge muito ele tem muita dificuldade de lidar com fora da rotina, né? Com barulho, com muitas pessoas. Então, aí a Priscila, ela faz teatro na escola dela. E ela tem uma apresentação marcada. E aí, como fazer o Patrick ir assistir essa apresentação de boa, sem ter nenhum problema com isso? Então, o livro é uma parte bem emocionante que conta ela instruindo ele, ensinando ele a ficar na plateia do teatro. Ela conta durante alguns dias, ela levava bonecas para representar as pessoas para o teatro, e ela ia mostrando para ele o que ia acontecer no dia. E o mais legal também nessa parte teatral da história é que a escola lá, ela incluiu muito bem. O livro fala de inclusão e fala da verdadeira inclusão, né? A gente não tem que se adaptar a eles. Eles não têm que se adaptar a gente, na verdade. A gente é que tem que se adaptar a eles. A gente tem que entender e incluí-los realmente conosco. E o livro mostra isso. A escola, a diretora entendeu muito bem, e tanto é que no espetáculo, um pequeno spoiler, quando acaba o espetáculo aqui na história, não tem aplausos. É uma forma de gratificar, de parabenizar os atores de uma forma diferente por conta do Patrick ser autista e ter o problema do barulho. Então, assim,
É muito bacana sobre isso porque aborda um tema importante e porque tem o teatro também no meio, não é o foco principal da história, mas tem o teatro participando. Então assim, como eu sempre digo, teatro todo mundo deveria fazer, é uma coisa que desenvolve crianças, adolescentes de uma forma assim, é nada melhor do que o teatro para desenvolver uma criança. Então assim, e a leitura vai te ajudar também nisso, tá bom? Muito obrigado, se tiver outros livros aí que falem sobre teatro, deixa nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio de Livros que Falam, e o episódio de hoje, livros que falam de cinema. Cinema, a sétima arte, presente aí na vida de todos, nas casas, nos lares, nas ruas. E hoje, biografias foram escolhidas para exemplificar o tema de hoje. Começando, a gente não pode deixar de falar de cinema, a gente não pode falar de cinema sem deixar de citar duas pessoas super importantes para isso. A primeira é Charlie Chaplin. Chaplin, Contraditório e Vagabundo, da Joyce Milton. Biografia que conta por que Contraditório e Vagabundo, né? Porque o personagem que ele criou que até hoje, olha quantos anos se passaram, e o personagem do Chaplin até hoje é citado como principal ator, como principal da história do cinema. E, ao mesmo tempo, na vida pessoal dele, tantos conflitos, tantos relacionamentos amorosos problemáticos, problemas com a política, problemas com as produções dos seus filmes, problemas pessoais, de relacionamento. Chaplin era uma pessoa difícil de lidar. Então, tudo isso está abordado por isso esse contraditório vagabundo por causa do personagem, o contraditório por causa dele próprio, como ele era complicado de lidar no dia a dia, mas quantas obras marcantes e eternas ficaram aí, quantos filmes existem até hoje graças ao Chaplin. E até hoje, recentemente não, já tem um tempinho que eu assisti no cinema, no teatro com orquestra, o filme dele é coisa de outro mundo, assim, a experiência é fantástica. Inclusive, se tiver alguém a oportunidade de ir, faça isso, porque a experiência é maravilhosa. E o livro conta muito esses detalhes das produções, de seus problemas internos que o Chaplin sofria. Eu falei que eram duas pessoas que não podia deixar de citar, e a outra, obviamente, vai ser Walt Disney. Walt Disney, o triunfo da imaginação americana do Neil Gaiman é outro que, assim, quantos anos se passaram de sua morte e até hoje a gente fala de Walt Disney. Dos diversos filmes, o Mickey é o personagem aí da vida de todo mundo, o Mickey, todo mundo conhece o Mickey, todo mundo sabe o que é o Mickey. E aí Branca de Neve e os diversos outros personagens que ele criou. E o parque, né, que tem nos Estados Unidos, que tem na França, tem em outros lugares. Então, assim, o Walt Disney fala de cinema, tem que ter o Walt Disney na história. E hoje a gente vê tudo isso, toda essa imensidão que o Walt Disney é. E nesse livro aqui a gente vê o quanto ele chegou diversas vezes perto do fracasso, o quanto ele fracassou realmente, o quanto ele chegou perto da desistência e ele nunca desistiu. Acho que a lição maior que fica desse livro aqui, que o Walt Disney tem várias biografias, mas dizem que essa é a melhor, só li essa, então não sei. Mas assim, a lição que fica é essa de nunca desistir realmente, porque assim, ele teve tudo para desistir em vários momentos da vida dele, de fracassar, de falir, e ele continuou criando suas histórias, seus filmes, seus personagens, não desistiu, vendia, ia na porta de um para vender, ia na porta do outro. Então assim, o Mickey é o que é graças a ele, diversos outros personagens. A gente fala de Walt Disney, fala do Mickey, por isso o Mickey tem que estar associado o tempo todo, então assim, vale muito essa leitura também. Outra biografia que eu trouxe é mais polêmica aqui, que é o Trumbo, a vida do roteirista ganhador do Oscar que derrubou a lista negra de Hollywood, escrita pelo Bruce Cook. Tem até o filme também sobre a vida do Trumbo. O Trumbo dos Estados Unidos passou por um momento turbulento, brigas políticas, e criaram uma lista dos comunistas, dos artistas comunistas que eram proibidos de trabalhar nos estúdios norte-americanos. E o Trumbo era o principal nome dessa lista. Então, assim, ele estava realmente banido, ele não podia fazer mais filmes. E como o livro conta como ele fez para continuar produzindo seus filmes, continuar escrevendo seus roteiros e levando cinema para as pessoas e fazendo com que as outras pessoas que estavam na lista dos comunistas também trabalhassem, né? Porque eles foram banidos, foram proibidos de trabalhar, e como é que iam se sustentar, né? Então ele criou uma forma ali clandestina na época de continuar produzindo, continuar dando trabalho para todo mundo, e posteriormente ele acabou ganhando Oscars. Então, assim, ele, ao mesmo tempo que ele foi o principal personagem ali da lista negra de Hollywood, ele também foi o primeiro ali a ser
valorizado quando saiu dessa lista e voltou a poder estar disponível para produções de Hollywood. Então ele ganhou o Oscar, foi homenageado e tudo mais. Então Trumbo, sim, tem essa pegada política, essa pegada de conflitos, vale a pena também a leitura. O último livro é mais um livro técnico, que é para quem ama cinema, para quem estuda cinema, para quem quer estudar cinema, ou para quem quer entender um pouco mais sobre cinema, que é O Cinema e a Produção, como o próprio subtítulo diz, para quem gosta, faz ou quer fazer cinema, do Cris Rodrigues. É um livro abordado em faculdades, cursos técnicos sobre cinema, porque realmente é bem técnico mesmo, fala sobre decupagem, sobre as funções que existem dentro do cinema, diretor de produção, coordenador de produção, fotografia, tudo mais. Então, assim, mostra partes de roteiros para serem analisadas, então, assim, tipos de câmeras. Então, assim, para quem gosta de cinema, para quem gosta dos bastidores do cinema, vale a pena a leitura também. Tá bom, pessoal? Se você tiver mais livros sobre cinema, que abordem o cinema de alguma forma, ou até livros que viraram filmes, que aí a lista é interminável, deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Tchau, tchau, gente! E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é o último episódio de Livros que Falam, e hoje livros que falam de dança. Falamos aí ao longo de 6 episódios, falamos de teatro, cinema, fotografia, música, literatura, hoje de dança, unindo todas as artes neste projeto. Muito obrigado a você que acompanhou, que tem acompanhado até agora, que tem participado, deixado seus comentários. Vamos continuar essa interação ao longo das semanas. E hoje é uma leitura especial. Foi a última leitura que eu fiz e é a leitura do tema de hoje, o livro é A Bailarina de Auschwitz, da Edith Eva Eger. Holocausto, nazismo é o tema que eu mais leio, que eu mais me interesso em entender, estudar e tentar compreender o que aconteceu na época. Assim, por mais que seja surreal, tentar compreender o que Hitler e aquela galera toda fizeram. Então, assim, A Bailarina de Auschwitz, o nome já deixa claro, né? A Eva com 16 anos, ela era bailarina, ela se apresentava e aconteceu, por ela ser judia, dela e a família toda irem para os campos de concentração. O pai dela e a mãe dela morreram logo de cara, não tiveram nem tempo de tentar alguma coisa, e ela e a irmã foram sobrevivendo dia a dia, lutando de todas as formas com isso. E o balé salvou ela em algumas ocasiões, porque ela se apresentou para o Mengele e fez a sua apresentação, seu balé, a música que tocava na época, ela dançou. Então isso fez com que ela ganhasse pontos ali para a sobrevivência dela, foi muito importante por isso. E essa leitura é muito assim, entre, sei lá, acho que uns 30, 40 livros que eu já li sobre o tema, essa talvez seja mais diferente, porque ela ainda é viva, ela tem 95 anos, se eu não me engano, e ela se tornou psicóloga depois que ela foi liberta. Assim, o livro conta todas as memórias dela, assim, as atrocidades que ela sofreu, os traumas, a fome, a miséria, a violência, os abusos, tudo que ela passou nos campos de concentração. E depois que a guerra acaba, né, tem a outra parte ainda que acontece. E nos dias atuais, quer dizer, depois de toda a recuperação, de todos os traumas terem passado, ela se tornou psicóloga. E ela fez com que os traumas que ela passou, que ela tentava superar no dia a dia, fez com que isso fosse uma força para ajudar outras pessoas com outros traumas. Ela diz assim, ela fala até uma comparação entre uma mulher que terminou um relacionamento e uma mulher que, não foi essa comparação, não é, mas é como se fosse isso, uma mulher que terminou um relacionamento com um namorado e uma mulher que perdeu o filho, que o filho morreu, por exemplo. São duas perdas diferentes e você pode imaginar que a perda de perder um filho é muito maior do que a perda de um relacionamento, mas ela diz que toda perda, todo trauma, só quem vive realmente sabe, e é isso que ela passa como psicóloga. Ela tem como pacientes dela soldados que foram para a guerra, pessoas que sofreram abusos, pessoas que têm transtornos alimentares, então, e ela usa a vivência dela na Segunda Guerra para ajudar essas pessoas. Assim, ela achou a forma dela de superar o que ela passou, né? Se é que tem como superar, assim, depois de velha já, ela voltou a Auschwitz
que ela quis ir, na verdade ela teve a oportunidade de ir, porque ela dá palestras pelo mundo todo, e ela foi convidada para dar palestras, uma palestra lá perto, e ela recusou inicialmente a palestra, e depois ela conversou com algumas pessoas, o marido dela, as filhas, e ela resolveu aceitar porque ela achou que poderia ser um passo importante para ela superar isso, para ela, tipo, dizer um basta. Então, assim, ela diz que o que ela passou fez com que ela se tornasse uma pessoa melhor. Então, tentando sempre ver o lado positivo da coisa, ela usou os traumas, a violência que ela sofreu, sem motivo algum, para ela ser uma pessoa melhor para os outros, para ajudar os outros e para ela poder viver em harmonia com todo mundo. Então, assim, o livro é forte, como todo livro sobre nazismo, sobre o Holocausto. Geralmente os livros são fortes, são emocionantes, fazem você refletir, mas esse aqui foi uma escolha muito boa, assim, pelo título eu fiquei curioso para saber como o balé se encaixaria nessa história, e ela desde o início já sendo bailarina, sendo ginasta também, então assim, como a arte já também foi uma forma dela escapar dessa violência, desses acontecimentos, então assim, e hoje ver o que ela é. Ela tem até, vou deixar aqui depois o Instagram dela, porque eu vi lá as fotos dela, ela ainda inteiraça, participando com os netos, bisnetos, palestrando. Então, assim, é uma leitura, se você quer ler algum livro sobre nazismo, acho assim, é importante a gente ler para entender não, mas para tomar ciência dos fatos que aconteceram de uma forma por escrita por quem viveu os fatos. Então, esse é um dos que eu indico. Eu poderia falar sobre outros. Se você tiver algum também, pode descrever qual é o livro que você já leu sobre nazismo. Mas esse vale muito a pena. A Bailarina de Auschwitz, até por ser esse tema forte, até por isso a escolha desse livro para representar esse episódio. E é isso. Muito obrigado a você que acompanhou ao longo aí das semanas, dos dias, dos episódios. Quem sabe a gente continue conversando sobre outros tipos de literatura. Falar sobre livro, falar sobre arte é sempre muito bom. Então quem tiver é só procurar. Lembrando que esse Livros que Falam é um projeto patrocinado, contemplado no edital Cultura Presente nas Redes 2 do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Economia Criativa e Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, até uma próxima. Valeu, gente.